No último dia 12 de junho, a Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para o projeto de lei 1904, conhecido como PL Anti-Aborto, de autoria do deputado Sóstenes Cavalcante, do Partido Liberal do Rio de Janeiro. O projeto equipara o aborto realizado após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio simples, inclusive no caso de gravidez resultante de estupro, e prevê pena de até 20 anos de prisão. A proposta altera o Código Penal, que atualmente não pune a interrupção de gravidez em caso de estupro e nem define o tempo para realizar o procedimento. Depois da repercussão negativa, Arthur Lira transferiu a discussão do projeto para o segundo semestre. Mas caso seja aprovado, você saberia dizer qual o impacto na vida de mulheres e meninas vítimas de violência sexual? É o que vamos saber no programa de hoje. Está na roda com a gente? Lata d'água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria. Sobe o morro e não descansa pela mão, leva a criança, lá vai Maria, lá vai Maria. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. A sua audiência é muito importante para nós. Estamos começando o Roda de Mulheres com um sambinha gostoso na voz de Lia Maia. E o tema da nossa conversa de hoje é extremamente delicado por envolver questões religiosas e morais, mas é também de extrema importância por ser uma questão de saúde pública e de direito das mulheres sobre seus corpos. Para falar sobre o impacto do projeto de lei 1904 na vida de mulheres e meninas vítimas de violência sexual, convidamos a secretária executiva da Igualdade Racial do Ceará, Marti Silva, a coordenadora do Núcleo de Acolhimento Humanizado às Mulheres Vítimas de Violência da UES, Tereza Esmeraldo, a psicóloga e psicanalista Alessandra Xavier e a advogada Artênia Furtado. Sejam muito bem-vindas. Muito importante essa nossa conversa, muito necessária, né? Mas antes de iniciarmos esta conversa, eu gostaria de convidar vocês a acompanhar a fala da doutora Liduína Rocha, que ela é integrante do coletivo Rebento Médicos em Defesa da Vida, da Ciência e do SUS. Ela vai falar sobre o PL 1904 e depois a gente volta para comentar. Eu gostaria de agradecer à TVC para o convite para esse diálogo na roda de conversa, diálogo sobre um tema que é complexo, que é doloroso para todas e todos, mas que é muito necessário que seja realizado, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo. Trata-se do direito ao aborto legal no Brasil, que é previsto desde o Código Penal de 1940 e que diz que é vetado o aborto. Portanto, o aborto é crime no Brasil, com algumas exceções. As exceções são gestações decorrentes de estupro, de violência sexual, ou gestações em que há risco de morte materna. Eu quero já chamar a atenção para um detalhe que, do ponto de vista jurídico, não existe cronologia para direito ao aborto. Portanto, não existe idade gestacional determinada para que esse direito seja garantido pelo Estado às mulheres que são vítimas de estupro ou que têm risco de morte em função da gestação. Em 2012, esse direito foi ampliado para mais mulheres, que são aquelas mulheres que os bebês têm anencefalia, visto que a anencefalia não gera a vida após o nascimento, não existem bebês anencéfalos que possam sobreviver por um período grande de vida, e que também a própria anencefalia traz riscos maternos em relação ao final da gestação, com risco aumentado de algumas complicações obstétricas. Então, são essas 3 crianças, adolescentes e mulheres que hoje têm direito ao aborto legal no Brasil. E chama a atenção que, do ponto de vista do direito, não existe cronologia para que esse direito seja garantido pelo Estado e efetivado pelo SUS ou pela saúde suplementar. Nesse momento, nós estamos discutindo o PL, é um projeto de lei que, de maneira surpreendente, foi colocado em regime de urgência, de um tema que diz respeito à vida de quase todos nós, visto que a literatura científica diz que
uma em cada 7 mulheres até os 40 anos de idade vai experimentar em algum momento o aborto induzido aqui no Brasil. Então, a gente está falando de uma questão de saúde pública, é muito mais do que uma questão das nossas crenças pessoais, que devem ser respeitadas nas nossas individualidades, nas nossas singularidades. Mas, quando a gente está falando de política pública, a gente tem que olhar para a realidade epidemiológica e tomar decisões a partir do que a ciência produz para a gente como conhecimento. Muito bem. O que é que a SPL diz? Que gestações, independente de haver direito legal ou não, que transcorrem mais que 22 semanas, elas geram a condição de negativa desse direito, que é um direito estabelecido juridicamente. Ou seja, que meninas de 10, 11, 12 até 14 anos, que correspondem mais ou menos a 70% das pessoas que têm direito à interrupção legal do aborto, se elas tiverem esse direito à interrupção após a 22ª semana, esse direito será negado. E diz mais, além de criminalizar essas meninas, adolescentes e mulheres que tiverem o seu direito negado quando elas têm mais de 22 semanas, elas vão ser penalizadas criminalmente com penas que correspondem a homicídio e que podem gerar tempo de reclusão de até 20 anos. Lembrando que o estupro gera uma pena temporal de reclusão de mais ou menos 10 anos. Portanto, as meninas se esse projeto de lei fosse aprovado, as meninas que são vítimas de uma violência sexual, uma violência de gênero, e que dessa violência se gera um produto que é uma gestação, elas vão ser penalizadas novamente, seriam penalizadas novamente com reclusão de até 20 anos. E esse projeto de lei fala também em relação à atuação dos profissionais que devem garantir o direito dessas meninas, adolescentes e mulheres, e esses profissionais também seriam penalizados criminalmente. Lembrando que tudo isso fere a Constituição e principalmente fere a dignidade humana. É importante a gente reforçar a ideia de que o aborto previsto em lei, ele não corresponde com o aborto espontâneo. Quando a gente na medicina fala de tempo de gestação em relação ao aborto espontâneo, é porque existem causas mais prováveis a partir da idade gestacional no qual esse aborto espontâneo aconteceu. Portanto, para nós, do ponto de vista da medicina, a gente divide, sim, temporalmente o aborto em até 20 semanas. Ele é precoce quando vai até 2 semanas e ele é tardio entre 12 e 20 semanas. Mas aqui nós estamos falando de interrupções espontâneas. Nós não estamos falando de aborto previsto em lei e nós também não estamos falando de uma outra realidade que em algum momento precisa ser discutida, dos abortos provocados que acontecem em torno de 500 mil por ano aqui no Brasil e geram em torno de 250 mil internamentos no SUS. Portanto, a criminalização do aborto, a dificuldade de acesso, inclusive das pessoas que têm direito ao aborto legal, gera consequências em relação a complicações, a morbidade, a maior sangramento, a maior necessidade de internamento e também é um fator importante de mortalidade materna. Eu espero ter ajudado nesse diálogo e fico à disposição para outros momentos. É isso, muito obrigada, doutora Liduína. Ela colocou muito bem toda essa questão do PL e a gente tem que frisar a necessidade de não discutir isso de uma forma que apenas quem é contra ou quem é a favor do aborto. Existem questões muito mais importantes que permeiam esse assunto. Eu gostaria muito de ouvir vocês. Em primeiro lugar, a doutora Liduína, ela trouxe um conjunto de informações que nos leva a transpor a mera discussão moral da questão, a questão de saúde pública, e sendo uma questão de saúde pública, de proteção à vida e à saúde das mulheres, é uma questão de direito sobre qual toda a sociedade deve ter um posicionamento, deve ter a informação e deve ter um posicionamento, considerando que o posicionamento adequado é de defesa da vida, né? A vida é uma garantia jurídica, mas é, sobretudo, uma garantia ética. E de que vida nós estamos falando? Nós estamos falando da vida das mulheres, que precisam ter uma rede de proteção contra a violência. Nós estamos falando de um tipo de aborto que, desde os anos 40, ele já é reconhecido pelo Estado como um direito das mulheres, que estão nessas duas circunstâncias que a doutora Liduína colocou, em risco de vida, portanto, é a proteção à vida dessa mulher, né, por contingências
da gravidez, da gestação dela, e a questão das mulheres vítimas de violência. E aí nós vamos colocar hoje um quadro agravado, que é a violência sexual contra meninas, né? Nós temos estatísticas que mostram que 70%, em média, 70%, a associação, a Brinc aqui no estado nos dando esse dado, né, para quem quiser consultar. 70% das vítimas de violência sexual hoje são meninas, ou seja, crianças e adolescentes, dentro do ambiente familiar ou da sua comunidade de entorno. Então, isso nos chama a um outro alerta, que nós estamos descuidando da proteção das mulheres em todas as idades e estamos sendo induzidos por injunções conservadoras, reacionárias, misóginas, a ter vamos dizer assim, uma aceitação maior com esse estado de violência, ou seja, com o machismo, né, com essa cultura patriarcal que desvaloriza as mulheres na sua condição mais essencial, que é a do corpo. Então, esse PL, ele nos choca, porque ele aponta contra a vida das mulheres e, moralmente, ele deve nos chocar quando ele torna menos grave o crime da violência sexual, do estupro, do que o que não seria crime, né? Mas se quer que seja com esse PL. É porque a defesa da vida. A pena do estuprador exatamente, é menor do aquilo que é uma proteção à vida das mulheres se torna um crime grave, em que ela vai cumprir uma pena maior do que o próprio estuprador. Do que o estuprador. Então, do ponto de vista moral, eu quero tratar nesse âmbito, mas do ponto de vista da proteção às mulheres, nós devemos nos despir totalmente de qualquer juízo de valor, de moralidade. Aliás, a ética está a favor dessa proteção. E eu quero dizer assim, para finalizar esse momento da minha fala, que isso não é uma questão que diga respeito apenas às mulheres. Isso diz respeito à sociedade, a um projeto de humanidade, a uma ideia de humanidade que nós possamos ter, que ela deve refutar de forma muito, vamos dizer assim, com muita insurgência, deve refutar toda a possibilidade de violência contra as mulheres, que é uma violência contra a pessoa, que é uma violência contra a dignidade, né? Então, esse PL ele precisa ser encarado dessa forma. Seria um retrocesso muito grande, porque, como eu disse no início, desde os anos 40, a sociedade, que era muito mais conservadora do ponto de vista dos costumes do que a sociedade contemporânea, ela já permitia, ela já visualizava essa necessidade de proteção às mulheres. E que quantitativamente era um tipo de violência que acontecia menos. Por que acontece mais hoje? Inclusive, na lei, ele não determina o tempo, né, da gestação. O legislador originário, lá dos anos 40, ele não determinou o tempo, porque, sabidamente, ele estava vendo a impossibilidade de, muitas vezes, principalmente sobre a criança, de detectar uma gravidez desse tipo, né, resultado de estupro, ou que traga risco à mulher, numa determinada, vamos dizer assim, idealização do que seja de proteção ao feto ou não. Quer dizer, ele foi revestido de menos moralidade do que está tentando hoje. Mas essa moralidade ela é perversa. Ela é reacionária, ela é conservadora e ela é contra a vida das mulheres. Perversa e cruel, porque a gente sabe, pelas pesquisas, pelos dados, quem são as mulheres que mais necessitam, por exemplo, recorrer à questão do aborto permitido em lei desde a década de 40 e, em particular, nesse caso dessa questão de, por exemplo, uma criança, né? Uma criança, um adolescente que é vítima de violência sexual, que muitas vezes descobre essa gravidez tardiamente. Por quê? Porque existe às vezes, a pressão de quem cometeu a violência sexual. A gente sabe, a gente que acompanha isso, sabe como é difícil para uma mulher denunciar que foi estuprada, né? Sobretudo quando esse estuprador é um pai, é um tio, é um padrasto, é um companheiro da sua mãe, né? Ou então é algum familiar, que existe todo um complô ali que naturaliza aquilo. A criança, muitas vezes, só vai descobrir isso tardiamente e ela ainda vai ser. Se essa PL for aprovada, ela é extremamente cruel, minha gente, porque uma criança, né, uma mulher também que sofre violência sexual, além dela sofrer a violência
sexual, ela ainda vai ser revitimizada, né? É inconstitucional, inclusive porque tem uma lei, né, que é contra a violência institucional. Então, é como se o Estado fosse permitir que essa mulher, além de sofrer, essa mulher ou essa criança, além de sofrer uma violência sexual, ela ainda fosse responsabilizada e culpabilizada por gerar, não é, uma criança que é vítima de uma violência e que a gente sabe qual vai ser a trajetória, né? A gente do núcleo atende mulheres que sofrem violência, né? E uma das coisas que mais choca a gente, eu acho que é importante a gente fazer esse debate, a professora Alessandra está aqui, nossa querida professora Alessandra da UES, né, que é psicanalista, ela sabe disso e com certeza ela vai falar sobre isso. O dano, minha gente, de uma mulher que sofre violência sexual, o estupro, é a forma mais cruel, mais hedionda, é um crime hediondo de violência contra as mulheres, né, em qualquer faixa etária. Né, em qualquer faixa etária. E o nosso país, né, ele tem se tornado, né, infelizmente, com essa reação conservadora que a gente está tendo, né, a gente até nas escolas tem dificuldade de discutir, porque discutir essas questões, discutir como se prevenir, discutir como se cuidar, né, ninguém faz um aborto porque quer, de livre e espontânea vontade, como se fosse um método anticoncepcional, né? O aborto é uma questão extremamente delicada e as mulheres que necessitam, que precisam, seja por risco de vida, seja por uma questão de estupro, né? É um direito da mulher, né? A gente tem que encarar dessa forma e a gente tem que pensar sempre, não é aquela história de quem é contra e a favor, é quem é que tem morrido, inclusive, né? Se a gente está defendendo a vida, a gente tem que ter a responsabilidade ética de defender a vida dessas meninas e dessas mulheres, não é? Porque além delas terem sofrido violência, o dano, né, como eu estava falando, que a professora Alessandra com certeza vai falar, gente, deixa estragos, danos psicológicos, né, danos à subjetividade da pessoa para o resto da vida. Muita gente vai ter que fazer terapia para o resto da vida. E sem contar que essas crianças, elas muitas vezes, o corpo dela não está apto a uma gravidez, não é? Então, ela ainda sofre essa violência também, né? A gente está falando de sujeitos em desenvolvimento, né? Como a professora Tereza, a professora Marti, a gente está falando de sujeitos que são violentados enquanto estão em processos de construção de sua identidade, de sua relação com o corpo. E isso é uma coisa terrível, porque, veja só, essas pessoas que são violentadas, elas são violentadas por pessoas que deveriam cuidar e proteger, ou seja, que deveriam ser parceiras dessa estruturação da sua confiança, do seu bem-estar consigo. Quando essas pessoas que deveriam proteger, elas são as responsáveis pela minha violência, isso começa a gerar danos no momento que eu estou estruturando e organizando meus processos de identificação e de identidade. Então, isso traz danos à autoestima, à confiança, à relação de construção de intimidade com o outro, à relação de construção da minha própria relação com o meu corpo, com a minha sexualidade. A gente pode ter danos em relação à depressão, ansiedade, uso abusivo de álcool, outras drogas, tentativa de suicídio. Só para você ter ideia, num estudo que nós fizemos em 2019, aqui em Fortaleza, estupro e violência sexual são um dos maiores fatores de risco para suicídio em adolescência. Porque esse corpo, né, que está construindo suas referências, que precisa ser amado e protegido, ele, quando é violentado, ele cria uma ambivalência muito grande na cabeça da criança. Então, é assim, amor é violência, amor é agressão, amor é abuso, porque um estupro ele é uma invasão do seu desejo. Ele é uma invasão da sua intimidade, ele é um desrespeito ao seu desejo. Então, é como se eu não pudesse dizer não, como se eu não pudesse ter os meus limites respeitados, eu não posso pensar, eu não posso questionar, eu não posso confrontar, eu tenho que me submeter. Então, uma relação abusiva na infância, ela deixa marcas para relacionamentos abusivos, ela deixa marcas onde o sujeito passa a se auto-boicotar, a se sentir culpado em relação ao seu corpo e ao seu desejo. Por que eu tenho que ser culpada em relação a ter um corpo feminino? Porque acontecem violências com os meninos, mas a predominância maior é com as mulheres. E a gente tem, historicamente, a sexualidade e o corpo feminino como alvo de uma sociedade patriarcal que quer legitimar um poder, que quer legitimar uma lógica de consumo em cima da exploração e da dominação da sexualidade do corpo feminino
como uma moeda de poder, como uma moeda de chancela política. E aí essa pauta de moral e de costumes, ela não é uma pauta à toa. Ela está atrelada exatamente a todo esse contexto neoliberal que, por um lado, revela a hipocrisia da sociedade, quer punir as mulheres, mas, por um outro, é um dos países de maior consumo de pornografia do mundo. Então, a gente tem um lugar em que determinados corpos de mulheres são considerados corpos que podem ser abusados, violentados, desrespeitados, principalmente da população negra, principalmente da população LGBTQIAPN+, principalmente da população periférica. E a gente tem um outro tipo de corpo, que esse tipo de corpo diz que tem que ser protegido, amado, cuidado e defendido. Então, essa PL revela as inconsistências, as incoerências, revela as maldades, mas revela, acima de tudo, um projeto sórdido que não é pactuado com o que a gente está defendendo. Realmente, isso é uma defesa ética de um projeto de civilização, onde a gente diz que crianças e adolescentes e mulheres têm que ter a sua dignidade preservada pelo Estado. Violência é a antítese do cuidado. A violência é a antítese daquilo que permite a um ser humano construir uma relação de conforto consigo. Como é que eu posso dizer para o meu filho que o meu pai é o pai dele? Como é que eu posso dizer para uma criança que eu vou ter que olhar todo dia, e se já é difícil para as mulheres, né, sustentarem o cuidado dos seus filhos quando há amor, quando há um planejamento, como é que eu, nos meus 13, 14, 15 anos, posso olhar para essa criança que traz no meu olhar a marca de uma violência contra o meu corpo e a minha alma, que dilacera por dentro a sensação de proteção? Um estupro é uma violência que deixa pesadelos, deixa o sujeito atormentado, que deixa dificuldade de eu confiar, e eu tenho que investir amor e cuidado sobre essa criança. Não é justo com essa criança ser a marca de uma violência ao longo de toda a trajetória dessa mãe. Não é justo com a criança, não é justo com essa mulher. As pessoas dizem, coloca para adoção. Uma criança não é um abajur, não é uma lâmpada que você sustenta uma gravidez e depois você dá para adoção como se fosse... Que já vai trazer um outro problema até mais sério para essa questão, né? Quer dizer é só o fato de ter essa criança, a vida que essa criança vai ter não importa. Então, assim, até que ponto a vida aí realmente está sendo, em primeiro lugar, está sendo a grande preocupação. Mas a gente vai continuar com essa conversa no próximo bloco, a gente volta já já. Estamos de volta com Roda de Mulheres falando sobre o projeto de lei que equipara aborto a homicídio. O PL 1904 causou revolta e levou milhares de mulheres às ruas em todo o país. Em Fortaleza, a concentração foi na Praça do Ferreira. Vamos ver alguns depoimentos no lugar de fala. Nós estamos vendo, né, um avanço da extrema-direita no mundo, isso é uma coisa muito séria. Os nossos direitos conquistados sendo ameaçados. E aqui no Brasil, com esse Congresso podre, não é diferente. A gente sabe muito bem que essa PL está pouco se lixando para as mulheres, né? É uma manobra política isso aí, mas nos fere diretamente e é por isso que estamos aqui na rua, porque criança não é mãe, estuprador não é pai. E é surreal, é distópico, uma pena maior para uma criança ou uma mulher que vai fazer um aborto a partir de determinado tempo de gravidez do que a pena imprimida ao estuprador, né, que feriu o corpo dessa mulher. O motivo de ser contra essa PL é simplesmente porque quando a gente é favorável a ela, a gente também é favorável à violência sexual. A gente faz com que meninas de 10 a 14 anos sejam estupradas, elas sejam punidas por uma coisa que elas simplesmente não pediram para fazer. Essa PL é simplesmente um absurdo, porque a gente retrocede nos avanços que a gente já cometeu na violência contra as mulheres. Sou contra a PL 1904, que em última instância vai criminalizar
meninas que vivem em condição de vulnerabilidade e que muitas vezes, né, sofrem do estupro de pessoas que deveriam acolhê-las, que deveriam cuidar delas. Então, sou contra. Né? Criança não é mãe e estuprador não é pai. A gente está aqui para dizer que a gente não arreda o pé, nenhum direito a menos. Crianças, adolescentes e mulheres não podem ser criminalizadas pelo aborto legal. A gente não defende estuprador, a gente defende a vítima. As mulheres e as meninas não podem ser violentadas, serem presas por uma violência que elas sofreram. A gente tem que lutar por direitos. A gente não pode perder direito. A gente tem que avançar e não retroceder. Então, o Fórum DCA, que é o fórum que defende os direitos de crianças e adolescentes, está aqui para dizer que a gente não aceita perder nenhum direito. A gente tem que ir para cima, porque a gente tem que lutar pelos direitos de crianças e adolescentes. Não ao estupro, não à violência sexual, sim à responsabilização do agressor. Eu estou aqui junto com o coletivo, junto com o NAR, para denunciar essa PL 1904, que é uma PL contra a vida das mulheres, contra a vida das meninas. Uma PL que criminaliza as meninas vítimas de aborto. Uma PL que coloca os estupradores como se fossem vítimas, sendo que as vítimas são as meninas. Por isso que nós devemos denunciar o Lira e denunciar esse parlamento que está querendo acabar com a vida das mulheres. É isto. E este PL atinge mulheres que, de uma classe específica, né? E de uma precariedade específica também. A gente tem que estar atenta para isso, né? O cuidado que se tem que ter em relação a esse público, não é assim? E ainda tem uma peculiaridade que se equipara as questões biológicas às questões psíquicas, né? Como a doutora Liduína colocou, você tem a possibilidade do aborto espontâneo até 22 semanas. Mas o tempo psíquico, ele é outro. O tempo psíquico de uma situação extremamente complexa como essa, para você ser capaz de perceber uma gravidez e ainda por cima ter que lidar com os mecanismos de violência familiar, de culpabilização, de manipulação, para que não seja denunciado, para que não seja exposta à situação de adoecimento daquela família, para que não seja exposta à identidade do estuprador, isso traz mecanismos complexos que tanto para a criança, para o adolescente ou para as mulheres poderem decidir sobre a interrupção da gravidez, poderem denunciar o estupro, poderem fazer uso dessa medida legal. Um sujeito, para fazer uso das suas condições de direito, ele tem que estar bem. Não, e ter consciência também desses direitos, né? Porque muitas vezes essas crianças não têm essa consciência. Não têm essa consciência, Lana. Especialmente as mais jovens. E os dados mostram que as pessoas que são estupradas na sociedade brasileira, existe um imaginário de que são mulheres adultas, aquelas mulheres que têm uma vida ativa, que trabalham, que vivenciam bares ou que saem à noite sozinhas. A grande realidade é que quem é estuprada no Brasil são meninas menores de 13 anos, o percentual de estupro nessa faixa etária alcança 61%, e essas meninas são estupradas em situações intrafamiliares, ou seja, o estupro acontece dentro de casa, que é aquele lugar que, em tese, deveria prover cuidado, deveria prover proteção. Se essa régua ela é puxada até os 17 anos, o alcance da população que é estuprada é de 80%. Então, a maior parte da população que vivencia o problema, que vivencia a questão do estupro, não são mulheres adultas. São meninas que mal conhecem o próprio corpo e não conseguem identificar uma situação de uma gestação. Vão perceber essa gestação quando? Quando a barriga está aparecendo. E isso se dá aproximadamente ali por volta da 22ª, 23ª semana de gestação. Seria o 5º mês, 6º mês. Essas meninas, quando se percebem grávidas, na grande maioria, param de estudar. Existem estudos que mostram que 6 entre 10 meninas que ficam grávidas na adolescência param de estudar. Na pandemia, muitas das gestações vivenciadas por adolescentes deixaram de ser registradas. Por quê? Porque quem geralmente percebe a gestação dessas adolescentes são os professores.
É a escola que percebe, é a escola que identifica que está acontecendo algo de errado na vida daquela adolescente. Então, esse PL, ele tem várias implicações, especialmente porque na nossa sociedade existe uma naturalização dessa sexualização da infância. Não é à toa que a gente convive aí com toda uma ordem de estrutura patriarcal em torno de música, em torno de consumo, que valoriza esse aspecto, né, de sensualizar uma faixa etária que deveria ser protegida. Inclusive, o nosso Código Penal fala justamente sobre isso, que até os 14 anos de idade, ainda que haja uma relação de consentimento, por ser menor de idade, inimputável para qualquer crime, mas absolutamente incapaz de consentir o ato sexual, é um estupro. É estupro. E, no entanto, essa faixa etária, no último ano, aproximadamente em 2023, 21 mil bebês nasceram de mães até 14 anos no Brasil. Mas, mesmo assim, a subnotificação ela é presente. Ela não acontece. Por quê? Se 21 mil meninas se tornaram mães, 21 mil abusos aconteceram e que geraram gestações. Mas essas 21 mil gestações não geraram 21 mil boletins de ocorrência. E essa questão também traz uma outra, que é sobre a criminalização da pessoa, do médico, né? que pratica que faz o aborto. Quer dizer, a criança ela fica totalmente aí sem ter desprotegida de todas as formas. Muitas vezes tem que viajar, né? Como a gente viu nos casos no Brasil, né? E são pouquíssimos os hospitais que oferecem esse serviço. Então, os que oferecem sofrem uma pressão muito grande. O caso daquela menina que teve que viajar, né, para fazer o aborto legal. Mesmo assim foi perseguida. Os dados dela foram vazados. No último governo, os dados de uma menina de 10, 11 anos foram vazados por desejar fazer de um direito legal que ela tem adquirido desde 1940. E é por isso que a gente localiza a direção de classe social, porque se a menina ela pertencer a um núcleo social economicamente privilegiado, ela pode, até contrariando a própria lei que diz que é crime, que diria que é crime, porque na verdade nós estamos falando, e é bom frisar isso, de aborto legal. Então, se essa mulher, se essa menina, ela pertence a uma família que tenha abundância econômica, ela vai ter acesso a um atendimento com muito mais proteção e celeridade do que aquela menina que vai ter que passar pelo processo vamos dizer assim, de enfrentar a família, de informar o crime, né, o processo policial, de acessar o serviço de saúde que esteja disponível, a equipe profissional que esteja disponível, que também essa equipe é bom que se diga que ela sofre pressões, né, ela sofre pressão de setores conservadores e que, no final das contas, o que a gente está enfrentando é um perigo muito grande de ameaça, né, jurídica, de retrocesso, né, contra as mulheres. Né, e essas mulheres ainda procuram locais insalubres que atentam contra a vida dessas meninas. O risco de morte é maior, né? E eu acho que tem uma questão, né, que a Alessandra tocou também, a Marti também, que a gente sabe, né, Marti acabou de tocar, a gente sabe que existe uma hipocrisia muito grande quando se trata disso, né? Ai, eu sou de religião XYZ, né, e eu sou contra, né, não vou praticar, não sei o que e tal e tal. Mas a gente sabe que quando se trata, né, do poder econômico, famílias ricas, famílias brancas, né, que têm acesso, vão praticar, vão atrás de assistência, tem dinheiro para pagar psicólogo, etc., não sei quantos tratamentos e tudo, né, e vão conseguir acesso a isso nas clínicas clandestinas. A grande maioria, que eu acho que essa PL, esse PL tem raça, tem classe, né, e tem gênero, ou seja, é uma forma bem concreta, né, de discriminar, de criminalizar, né, as principais
vítimas não só da violência, mas também é como se você não permitisse, né, que são as nossas mulheres, as mulheres do povo, né, que são aquelas que mais precisam recorrer ao SUS, quando é nesse caso, né, que a gente está falando de aborto legal, essas mulheres que correm o risco de vida, que têm muita dificuldade, às vezes, de acessar até os serviços de saúde, né? Então, é como se você criasse, como se você criasse, né, um impedimento mesmo em relação à vida. Cenas recentes de homens públicos que se referem com muita falta de proteção às mulheres da sua própria família, como aconteceu recentemente com um homem muito público, presidente da Câmara, se referia à própria filha no Dia dos Namorados, como a minha namoradinha, troca de presentes no Dia dos Namorados. Será que nós não estamos diante de um discurso que acentua a cultura do estupro, que acentua esse poder familiar, paterno, parental, dos homens da família sobre as mulheres de uma forma, inclusive, indecente, de uma forma totalmente desprovida de qualquer condição ética. Eu gostaria de saber até da doutora... Se a gente quiser inverter o discurso da moralidade, nós trazemos esse discurso para o nosso lado. Nós dizemos que a imoralidade está do lado dessas pessoas que querem criminalizar as mulheres, mas que também naturalizam a violência sexual sobre o corpo das meninas da sua casa, da sua família, né? Que isso vem de uma forma cínica, que deve ser refutado de uma forma muito séria. E como é que isso ela atinge essas meninas? Por exemplo, uma criança que cresce no lar vendo o pai como se nesse contexto, né, de achando que, por exemplo, sua namoradinha do seu pai, enfim, como é que fica a cabeça de uma criança dessa? A gente precisa ter um ambiente, o conceito de ambiente que envolve família, envolve políticas públicas, envolve Estado, envolve as relações íntimas, interpessoais, tudo isso envolve ambiente. A gente precisa ter um ambiente estável, seguro e protetivo, onde a gente possa desenvolver e onde a gente possa ser. Onde a gente possa desenvolver nossas funções psicológicas superiores, onde a gente possa desenvolver um senso de intimidade, de confiança, de pertença, de autoestima. Se eu faço essa confusão de papéis, ou seja, se o pai, o pai não é o homem da criança, o pai é o pai. O pai para a criança tem que ser um ser assexuado. Né? O carinho da criança com o pai, do pai para a criança, não é um carinho sexualizado do ponto de vista de uma intimidade sexual. Se isso é feito, um carinho íntimo sexual, e eu digo para a criança que isso é a forma de carinho, que isso é o correto, eu estou causando danos na possibilidade desses lugares estarem definidos. Porque aí a relação, eu não vou conseguir ter uma relação de afeto, a relação vai estar atravessada que o afeto é sexual, eu não vou conseguir definir quem são os homens a quem eu posso ter acesso ou não, com quem eu posso ter intimidade ou não. E o mais importante, a definição de regras, de limites e leis. Então, tudo pode, o meu desejo não tem respeito, qualquer um pode impor o seu desejo sobre mim. Então, isso pode acarretar danos em relação à autoestima, de depressão, de uso abusivo de álcool, outras drogas. E tem outra coisa que a gente às vezes não presta atenção. A gente está falando no aborto legal e é como se o aborto ele resolvesse. Assim, a criança, ela engravidou por conta do estupro, ela faz um aborto e resolve. Não, essa criança vai continuar de assistência, ao longo da sua vida, porque ela vai ser atormentada por culpa, porque o estupro ele tem uma manipulação. Então, geralmente, isso que a gente está conversando, parece que a vítima é que foi a responsável, a vítima é que insinuou, a vítima é que seduziu. Então, essa criança vai se transformar num adolescente que vai ter que lidar com esses fantasmas ao longo de toda a vida. Muitas vezes, quando a gente atende adultos, mulheres de 40, 50, às vezes até 60 anos, guardam, nunca falaram sobre isso, nunca contaram isso para ninguém, porque é de uma vergonha, é de uma dor tão avassaladora, né, de culpa, de não poder dizer, porque também destrói a imagem de alguém que era para ser colocado em outro lugar. Então, na hora que eu digo que o meu pai é um estuprador, que o meu tio é um estuprador, que o meu avô é um estuprador, ao assumir isso, eu também estou destruindo
o lugar que aquela família deveria ocupar na minha fantasia de cuidado, de amor e proteção. Então, isso é muito doloroso. Assumir que quem deveria me proteger não me protegeu, me violentou, me desrespeitou, foi cruel comigo. Assumir isso das pessoas que deveriam me proteger, poder dar voz, falar sobre isso, é assumir uma coisa muito dolorosa na sua história. Só deixando claro que a gente não está falando que essa fala do Lira caracteriza o estupro ou qualquer coisa assim. A gente só está questionando... A gente só está dizendo que ele é um homem público e que a postura pública dele avaliza comportamentos que nós queremos enfrentar veementemente. Mas o curioso é que, geralmente, essas falas, essas manifestações vêm dessas pessoas que têm conduta duvidosa. Né? Aquela história de jogar para debaixo do tapete. Lá fora, eu mantenho uma postura de ética e moral, mas dentro da minha casa é outra história. Isso. E trazer esse diálogo com tanta força como tem sido essa PL, da forma que está rolando as mobilizações, fortalecendo essa ideia de defesa, está sendo, ao meu ponto de vista, como comunidade, extraordinário, porque a gente está trazendo uma pauta de um diálogo forte, sério, e tem gente que às vezes não tem uma consciência, um ponto de vista definido, é contra o aborto porque está matando, mas não sabe mesmo, as causas e efeitos disso tudo. E trazer esse debate está colocando também as causas e efeitos, que muitas vezes as pessoas talvez, por desconhecimento ou até meio preguiça de pensar, acostumado da forma que a sociedade já traz as informações, porque minha mãe sempre foi contra, então eu devo ser também, e assim vai perpetuando hábitos e tradições meio que... Por questão religiosa, por questão, essa questão da vida, questão que você sempre, quem faz o aborto é considerado um assassino, porque esse lance do pecador, que é muito forte. Tem toda uma questão por trás disso daí, mas a gente vai continuar com esse assunto no próximo bloco, a gente volta já já. Eu disse chega, o teu caô não cola mais. Se comigo e com outra se satisfaz, o nosso amor ficou pra trás. Foram tantos anos dessa vida, pensei bodas de prata completar. Quase perdi a razão na despedida, mas saio na ginga pra nunca mais voltar. Cadê que você se foi e que desapareceu? Cadê a tua palavra? Não valeu. Pros outros se vitimou, mas pra mim tudo passou. Já peguei o de vida e muita dor. Cadê que você se foi e que desapareceu? Cadê a tua palavra? Não valeu. Pros outros se vitimou, mas pra mim tudo passou. Já peguei o de vida e muita dor. Eu disse chega. É isso, voltamos com a voz belíssima de Lia Maia. E neste terceiro e último bloco, vamos dar uma pausa na nossa conversa para conhecer um pouco mais do trabalho da Lia. A Lia esteve aqui no comecinho do Roda de Mulheres, lá no início. Sim. Faz tempinho. Bem-vinda de volta, muito bom ter você aqui. Para mim é uma grande satisfação. A gente estava até fazendo uma resenha antes de começar, da questão da música Recado. Sim. E ali foi o ponto de partida para a gente começar o processo de composições, gravações, pesquisas, nesse universo feminino também, que eu trago o mote de trazer nas minhas composições o empoderamento feminino, a denúncia da irresponsabilidade afetiva masculina, e também trazer esse lance da mulher se colocar nesse lugar de autora, a detentora e de decisão dos seus quereres, do sexo, da paixão, da boemia.
E é isso. E aí, a gente até conversava naquele período desse ambiente, né, do samba que é muito masculino ainda, né? Entrando e saindo e algumas coisas não mudam. É mais esse fator cultural que é muito difícil de quebrar, mas aos poucos a gente está invadindo certos espaços que outrora era inimaginável, né? Já melhorou bastante. Só que a gente... Não é que a gente não se conforme com isso, mas é porque é inadmissível no sentido de ser humano, de espaços, né? E é por isso que eu acredito que a gente tem muita coisa para correr ainda, sabe? Mas o lugar que a gente está não é o que a gente estava ontem. E isso me orgulha bastante. Que bom, né? Me fala um pouco como é que está essa tua trajetória, como é que estão os trabalhos, o que tem de novidade aí? Olha, eu sou do samba, né? Aí eu sou do samba não por nascimento, mas por apropriação de espaço. Né? E eu me coloquei nesse lugar enquanto mulher afro-indígena. Né? E é todo um processo de descobrimento. O isolamento social, ele serviu para abrir vários leques de coisas, né? E, dentre eles, esse lance de ser afro-indígena, sim, e de fortalecer a minha identidade musical enquanto mulher sambista. Né? E eu sei da minha responsabilidade nesse lugar aqui na nossa cidade, e eu me sinto muito honrada. E a gente está seguindo aí com Coisa Feita, que é um repertório específico só samba, porque você sabe que viver de música não é uma tarefa fácil, é desafiador. E a gente tem outros projetos paralelos, que não é só de samba. Mas o Coisa Feita é especificamente samba, sambas autorais, né? E também que traz muito o mote da macumba, do ijexá, desmistificar o que é que a galera às vezes coloca com preconceito e até mesmo racismo. E a gente está nesse corre. E como é que a gente faz para te encontrar nas redes, para contratar você? Para me encontrar nas redes sociais, _Lia Maia, no Instagram. E sobre a agendinha de encontros para o mês das férias, a gente está circulando aos sábados. Não vou passar datas específicas, eu coloquei pontuei 4 aqui que são para mim as mais importantes, que é 13 no Favas, bar de mulheres, tá, gente? No Papudim também é um bar gerido por mulher. O Tereza e Jorge, que também é um bar regido por mulher, dia 21. E dia 28 vai ter o show do Coisa Feita, na Estação das Artes, dentro da programação do Mercado Alimenta. Então, sintam-se todas convidadas, todos convidados. Maravilha, maravilha. Está feito aí o convite, imperdível. Vamos lá, né, conferir. Lia, muito obrigada pela sua participação aqui. Agradeço. É sempre uma delícia ter você, sua voz. Eu agradeço e estar entre vocês aqui me enriquece como ser humano. E eu espero que haja a parte 2 do programa, viu, gente? É isso. Pois é, nosso tempinho aqui sempre curtinho, né, meninas? Mas, assim, eu gostaria que a gente aproveitasse esse tempo para falar para quem está nos assistindo, que recadinho vocês teriam que dar para quem está acompanhando o programa? Lana, nesse momento é importante salientar que o estupro ele é o único crime em que as vítimas se envergonham de denunciar. E existe uma enorme subnotificação do estupro. Dada a naturalização dessas relações com menores de idade na nossa sociedade, então há um índice menor de registro dessas relações com menores de 14 anos. Então, o silêncio, ele é aliado do abusador. Ele é aliado daquele que realiza a agressão, a violência sexual contra as crianças. Então, é preciso sempre lembrar que é preciso denunciar todos os casos de violência sexual, especialmente quando dentre essa faixa etária que é tão triste que seja a de maior incidência, né? Que é a de até 14 anos. Quero agradecer, estar aqui com mulheres fantásticas, né? Uma arte espetacular. E dizer para as mulheres que possam estar nos assistindo, nós temos direito à nossa sexualidade, nós temos direito a uma vida saudável com o nosso corpo. Se você é alvo de uma violência, procure o apoio de pessoas com quem você confia, principalmente se você for adolescente, procure conversar com um professor ou com uma professora, ligue, entre em contato, a gente tem Delegacia de Direito da Criança e do Adolescente, a gente tem Conselho Tutelar, a gente tem telefones de contato, que a gente vai explorar mais isso, espero no próximo programa, do que fazer, mas é muito importante que você não se abandone.
que você não olhe para o seu corpo, que você não olhe para a sua existência como se ela fosse um pecado, como se fosse alvo de culpa, como se a responsabilidade pelo ato da violência do outro fosse sua. Não é. Você é a vítima e, como vítima, merece cuidado, merece amor, merece respeito e merece proteção. Então, quando a gente é alvo de uma violência, a gente precisa de cuidados. Mas os cuidados só podem ser oferecidos a quem se importa com a gente. Nem sempre quem se importa com a gente serão pessoas da nossa família. Então, procure conversar com quem pode lhe apoiar, com quem você confia. Olha, o debate sobre esse PL 1904, ele precisa ser visto, aí é uma provocação, inclusive pela gratidão de estar nesse debate tão importante aqui, com pessoas que têm uma contribuição muito grande a dar, que não é uma questão limitada a quem é contra ou a favor do aborto. É uma questão que se impõe como punitiva das mulheres vítimas de violência sexual, sobretudo das meninas, né, das crianças. Portanto, é um projeto que precisa ser visto com muita atenção, com muita responsabilidade do conjunto da sociedade, das famílias, dos educadores, das educadoras, das pessoas que fazem políticas públicas, no sentido de que a gente compreenda que precisa desprender esse debate da questão moral. Nós estamos falando aqui da proteção à vida das mulheres, dentro de uma interrupção de gravidez que já é prevista na lei, e que se é prevista na lei já é uma garantia para as mulheres, e que as mulheres vítimas, elas não podem, em hipótese alguma, serem ameaçadas de criminalização e de cumprimento de uma pena que é maior do que a pena para o responsável pelo estupro. E que o debate é tão importante que merece, sim, uma continuidade desse programa. Eu já deixo aqui já o convite para que a gente possa fazer um próximo programa, para que a gente possa continuar com essa abordagem que é fundamental, que é necessária. Bom, eu queria agradecer também, eu acho que é sempre uma honra e um prazer estar aqui no Roda de Mulheres, ainda mais com companheiras, né, tão maravilhosas, né, competentes nas suas áreas e que discutem essas questões, né, que são tão importantes para nós, né, que defendemos a vida das mulheres, né, em todos os sentidos, os nossos direitos conquistados. Né, eu acho que se pudesse deixar, né, algum recado, alguma questão aqui, eu diria que a gente precisa abrir o nosso coração, né, abrir a nossa mente, né, a gente ser mais humana quando se trata dessas questões, né, a gente ser um pouco mais humano em relação à dor, né, dessas vítimas que sofrem violência sexual, né, crianças, adolescentes e mulheres também, né, que sofrem violência sexual e que precisam não de criminalização, elas precisam de proteção, né? Precisam de cuidado, precisam de amparo, né? Então, é por isso que a gente se coloca numa posição contrária a essa PL, né? Pelo caráter desumano, cruel e perverso do que essa PL está se propondo a fazer, né? Com aquilo que já é permitido legalmente no Brasil. E ao fazê-lo, né, vai atingir, sobretudo, mulheres e crianças negras, pobres, periféricas, que são aquelas que têm menos condições, muitas vezes, de ter assistência, de ter direito à saúde, direito à assistência, direito ao trabalho, né, direito à informação e tantas outras. Então, eu só peço, né, às ouvintes, os ouvintes, que a gente tenha sensibilidade, né, que a gente tenha humanidade quando for discutir essa questão. Não entre nessa coisa, né, aparentemente, né, polêmica, que é, sou contra, a favor. A questão é, né, que a gente precisa, né, humanizar, né, e às vezes tem certos grupos da população que nem o direito de ser humano, né, o direito à humanidade tem. Né? Então, é esse direito à humanidade que está sendo negado para as meninas, para as mulheres, né, pretas, periféricas, né, do nosso país, né, porque são elas que mais precisam recorrer ao SUS, né, nos casos do aborto permitido por lei. É isso. E a gente vai dar continuidade. Quero agradecer muito a participação de vocês por ter contribuído nesse debate tão importante e necessário.
E estamos encerrando mais um Roda de Mulheres. Muito obrigada por sua audiência. Lembrando que os quadros em exposição são das artistas plásticas Nívia Castro e Solana Salme. Vocês podem conhecer melhor o trabalho das artistas acessando as redes sociais. E nos acompanhe também nas redes sociais. Estamos no YouTube, Instagram e Facebook. E eu vou encerrar o programa com a fala da escritora feminista Simone de Beauvoir, que tem tudo a ver com essa conversa que nós tivemos hoje aqui. Nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos não são permanentes. Você terá que manter-se vigilante durante toda a sua vida. Estamos vigilantes. Te vejo na próxima semana. Super beijo. Ficamos com Lia Maia. Cadê que você se foi e que desapareceu? Cadê a tua palavra? Não valeu. Pros outros se vitimou, mas pra mim tudo passou. Já peguei o de vida e muita dor. Cadê que você se foi e que desapareceu? Cadê a tua palavra? Não valeu. Pros outros se vitimou, mas pra mim tudo passou. Já peguei o de vida e muita dor. Eu disse chega.